Olá, boa noite. Começando mais uma live Amazônia, Sociedade Anônima. Hoje com o cientista Carlos Nobre, que vai conversar com a gente. Aliás, ele já está aqui, ó. Já vou colocar ele para dentro. Conectando. Então, Carlos Nobre, um grande amigo, um dos maiores cientistas do Brasil. Bom, tá aí ele. Oi, Carlos. Olá, boa noite. Tudo bem, amigo? Tudo bem, grande amigo? Acho que vai ter que botar ele ou em pé. Porque aí você vai ficar em pé, senão vai ficar de lado. Boa. Perfeito. Maravilha. Você consegue abaixar um pouquinho a câmera? Só para não cortar muito o teu pescoço? Vê como é que fica. Boa. Ah, tá perfeito. Também vou baixar um pouquinho aqui a minha. Carlos, obrigado, tá, pelo convite. As pessoas já estão entrando, já estão começando aí a participar. Já recebi algumas perguntas de amigos nossos aqui quando souberam que a gente ia fazer a live, já mandaram umas perguntas. Mas eu já vou começando te perguntando um pouco sobre... Antes da gente falar da Amazônia 4.0, que é o nosso, vamos dizer, guarda-chuva aqui, eu queria falar rapidamente sobre a teoria da ruptura que você, enfim, desenhou ou estudou com o Lovejoy também. Vocês lançaram um arquivo. É uma coisa que acho que move muito as pessoas, né? Pensar que a gente está próximo de um ponto de ruptura da floresta amazônica. Então, queria um pouco te ouvir sobre essa ideia tão perturbadora para todos nós, mas, enfim, tão realista e tão necessária também de se pensar e de se encarar. Imagino você, como cientista, também tem isso muito profundamente, né? Estevão, essa ideia, de fato, ela surgiu quando eu publiquei um artigo científico muito tempo atrás, 30 anos atrás. Em 1990, publiquei um artigo na revista Science. Depois aperfeiçoei bastante essas ideias e projeções num outro artigo, em 1991. E aquilo foi uma pesquisa que eu fui aos Estados Unidos, fiquei lá um ano fazendo essa pesquisa da Universidade de Maryland, que era assim, a pergunta é, o que aconteceria com o clima se nós desmatarmos a Amazônia? Então, fiz umas simulações com o que nós chamávamos, à época, um modelo de circulação geral da atmosfera, eram os precursores desses modelos matemáticos computacionais que todos nós usamos hoje para projetar as mudanças climáticas, né? Que o IPCC, a cada 6, 7 anos, lança. Hoje em dia são mais de 100 desses modelos matemáticos do sistema climático global. Então, naquela época, 30 anos atrás, era o começo desse tipo de modelagem, e fiz uma simulação. Supus que sumisse a floresta e calculei o que aconteceria com o clima. E comparei com o clima com a floresta. E ali eu vi claramente naquela simulação, com esse modelo computacional do sistema climático, que o sul da Amazônia, no pós-desmatamento, ele não teria mais um clima que mantivesse a floresta. O que aconteceria no sul da Amazônia? A estação seca. Algum cerrado, né? A estação seca ficaria muito longa, ficaria de 6 meses. Então, lugares tropicais, quente, com bastante chuva. Por que tem floresta na Amazônia e tem cerrado no centro do Brasil? A duração da estação seca. Então, porque no cerrado chove bastante também. Só que chove concentrado em 6 meses. E 6 meses são muito secos. Então, essa é a grande diferença dos dois grandes biomas, cerrado, savana tropical e floresta. Então, a partir daí, eu continuei estudando muito essa questão, mas foi nesses trabalhos, 90, 91, que eu lancei a hipótese da savanização. Quer dizer, se nós tirarmos a floresta, boa parte da Amazônia viraria uma savana. Mesmo que nós depois abandonássemos a agricultura e falássemos floresta cresce de novo, não cresceria. Aí depois, com muitos alunos de doutorado, eu continuei estudando isso há 30 anos, eu venho trabalhando nisso, e com muita pesquisa de campo lá na Amazônia,
Sim. Então, aí comecei a olhar o que acontece com o aquecimento global. Aí um aluno meu, colombiano, Salazar, em 2007, publicou o que aconteceria se o aquecimento global aumentasse. Então, nós chegamos à conclusão: 4 graus de aumento da temperatura na Amazônia, ela também se savanizaria. E um outro aluno, Gilvan Sampaio, que hoje é o chefe do Centro de Previsão de Tempos e Estudos Climáticos do INPE, fez um estudo qual era o nível de desmatamento para savanizar. 40%. Se desmatasse 40% da Amazônia, ela viraria uma savana. E, finalmente, em 2016, eu botei tudo isso junto: mudança climática, desmatamento regional, vulnerabilidade da floresta ao fogo, que está aumentando, o planeta está ficando mais quente, as florestas tropicais são muito resilientes a incêndio, mas agora estão perdendo essa resiliência. Botei tudo junto e fizemos a conta, e aí nós chegamos a essa conclusão. Com o aquecimento global aumentando, como vem, se nós passarmos de 20% a 25% de desmatamento da Amazônia, nós entraremos nessa savanização irreversível, esse ponto de ruptura irreversível, em inglês, a palavra tipping point, e nós estamos próximos. O desmatamento da Amazônia está 16%, 17% em toda a bacia amazônica, 20% na Amazônia brasileira. E aí, alguém podia falar: puxa, mas isso é um estudo teórico feito com um modelo computacional? Sim. Não, mas não é. A grande preocupação que o professor Lovejoy e eu resolvemos escrever esses 2 artigos na Science Advance 2018 e 2019 é porque nós estamos vendo isso acontecer lá. Não é mais uma projeção teórica. A estação seca está ficando mais longa em todo o sul da Amazônia, desde a Bolívia até o Atlântico. As árvores, está aumentando a mortalidade das árvores de clima úmido, de clima amazônico. Durante a estação seca, é 3 graus mais quente nessa região, e também a floresta começa a perder a habilidade de retirar gás carbônico da atmosfera nessas regiões do sul, ali em alta floresta, naquelas regiões. Então, todos os sinais nos mostram que nós estamos na beira do precipício de savanização. Se nós não zerarmos o desmatamento e também conseguirmos o sucesso no Acordo de Paris de manter a temperatura abaixo de 2 graus, em poucos anos, em 15 a 25 anos, a Amazônia vai entrar nesse processo irreversível de savanização. E é preocupante porque é justamente a área do sudoeste e sul da Amazônia onde, de fato, a imigração do sul-sudeste está chegando e é onde é o arco do desmatamento. Então, parece ser um duplo efeito sobre uma área que já era seca, que está sendo antropizada. Então, isso, né, parece ser mais preocupante ainda, né? Sem dúvida. É nas transições da floresta com o cerrado onde há o maior risco. Esse risco existe aqui, esse risco existe no norte também, né? A floresta amazônica tem a transição com a Gran Sabana, né, da Colômbia, Venezuela, e também ali em Roraima nós temos um pedaço, 1/3 do estado de Roraima é savana, é uma espécie de cerrado. Então, esses pontos onde a floresta está próxima da savana, do cerrado, é onde o risco é maior. E é exatamente aí que tem o máximo desmatamento. No norte, um pouco menos, mas aqui no sul, desde do sul do Peru até o Oceano Atlântico, no sul, sudoeste, sul e sudeste da Amazônia, é onde o desmatamento é máximo, esse arco de desmatamento, e, portanto, ali que o risco é muito grande. Como você falou, e esse acho que é o nosso intuito e nossa missão, não tem sentido mais desmatamento na Amazônia, no Brasil, enfim. Em outros biomas também, com certeza, mas na Amazônia, que é uma bomba aí de umidade para o Brasil e para o continente sul-americano, isso é de fato inadmissível. E aí você chega com uma proposta concreta da Amazônia 4.0. A gente já conversou um pouquinho, né? Eu já ouvi as suas ideias lá em Princeton, mas eu perguntei para muita gente hoje que não sabia. Então, eu queria também que você falasse um pouco dessa teoria, enfim, quais são as suas convicções aí a respeito disso. Sim, com grande satisfação. Mas antes disso, deixa eu fazer um pequeno comentário. Desde o ministro da Agricultura, Pratini de Moraes, em 1999, ele cunhou uma frase que ficou célebre em todos os ministros da Agricultura até hoje, que é a frase:
para aumentar a produção agrícola do Brasil, não é necessário cortar uma única árvore na Amazônia. Desde quando isso? 1999, quando ele se tornou ministro. Ele falou isso, depois os ministros da Agricultura, do governo Lula, do governo Dilma, do governo Temer e, recentemente, a ministra da Agricultura do governo atual. Ela demorou um certo tempo, ela não falou no primeiro ano do mandato, mas ela falou esse ano. Sim. É uma frase célebre de todos os ministros da Agricultura há 21 anos. Algum tempo atrás eu fiz uma pequena conta e cheguei à conclusão de que desde 99 nós já tínhamos cortado 25 bilhões de árvores na Amazônia. Então, quer dizer, esse é um discurso, de certo modo, é verdadeiro. Basta aumentar a produtividade de uma imensa área que nós temos já em agricultura, principalmente a pecuária brasileira, que é de baixa produtividade como um todo. Tem bons exemplos de pecuária produtiva, tem a Embrapa patrocina muito o plano de agricultura de baixo carbono, patrocina a pecuária avançada com integração lavoura, pecuária e floresta. Isso tem enorme produtividade, enorme lucro para o pecuarista, mas é muito pouco. São 7% só da área de pastagens tem uma pecuária mais moderna. Então, quer dizer, é verdade essa frase, só que ela não é implementada. Então, eu sempre pensei muito nisso. E aí, vamos dizer assim, em 2017, eu comecei depois de publicar esse artigo em que nós mostrávamos o enorme risco da salinização do ponto de ruptura, estava muito próximo. E a minha vida inteira eu fui um cientista da área de clima, da área de floresta, da área de Amazônia, e sempre alertando, sempre alertando, sempre alertando. E trabalhei a minha carreira toda no INPE. Então eu vi nascer o sistema de monitoramento do desmatamento de satélite, em 1988, lançado em 89. Todos os meus colegas do INPE foram quem desenvolveu. Usei demais todos esses dados do INPE nas minhas pesquisas e via sempre aquela coisa dos meus colegas alertando, alertando. E aí chegou um momento que eu falei, bom, eu também sempre venho alertando. E eu decidi que já tinha uma carreira de 41 anos no serviço público e eu falei, agora eu preciso passar do alerta para a busca de soluções. E aí foi que nós concebemos o projeto Amazônia 4.0. O que é o Amazônia 4.0? É o que nós chamamos a terceira via amazônica. Porque por 20 anos as ONGs ambientalistas e o agronegócio ficavam discutindo maneiras, aí tentando achar uma solução para a palavra simbólica, icônica dos ministros da Agricultura. Não é necessário cortar uma única árvore na Amazônia para aumentar a nossa produção. E é verdade, mas isso não acontecia. Então, o desmatamento expandia, como continua a expandir, as queimadas, o desmatamento, a expansão, quer dizer, tinha uma política de expansão da fronteira agrícola, posse de terra como um valor enorme dentro da cultura do agronegócio e dos agricultores e pecuaristas brasileiros. Isso não estava funcionando, essa busca entre conservação, que a gente chamou primeira via, que tem 47% da Amazônia brasileira está em unidades de conservação em terras indígenas, e o movimento de expansão da fronteira. E aí nós pensamos, bom, nós temos que buscar uma terceira via. E criamos a terceira via amazônica, esse projeto Amazônia 4.0. O que é a terceira via amazônica? É começar a enxergar que 1 hectare, 10 mil metros quadrados de floresta, para fazer uma comparação, você tira a floresta e põe gado. Na Amazônia é uma média aí de uma cabeça de gado por hectare. Em alguns lugares um pouco mais, em outros lugares menos. No Pará é 0,9 cabeças de gado por hectare, o estado com maior índice de desmatamento. E aí você corta um lugar que tem milhares de espécies. 1 hectare tem milhares de espécies de plantas e também de animais, de tudo. Aí você fala, puxa vida, será que milhares de espécies da biodiversidade, o Brasil, o G1, número 1 da biodiversidade do mundo, Colômbia em segundo, Indonésia em terceiro, e o Brasil tem biodiversidade na Mata Atlântica, tem biodiversidade da savana tropical do Cerrado, até da Caatinga é super biodiversa. Pô, será que isso não tem valor econômico nenhum?
E quando nós lançamos essas ideias, a gente já tinha o exemplo concreto do açaí. O açaí, que era um produto local por séculos, ele de repente explodiu nos últimos 20 anos, ele traz mais de US$ 1 bilhão para a economia da Amazônia e manter a floresta em pé. Então, quer dizer, e já passou a madeira. O açaí já passou a madeira. E a madeira, 80% é ilegal, é roubo de madeira. E um grande vetor do desmatamento, o roubo de madeira. Então, o açaí já é um exemplo. Mas nós pensamos, bom, mas o grande potencial não é só olhar o potencial econômico da biodiversidade. O grande potencial é a industrialização. Então, o Amazônia 4.0, o nome 4.0, é uma ligação com a indústria 4.0. Nós estamos no século XXI, onde pela primeira vez o acesso a tecnologias avançadas é de domínio público. Hoje não é como há 20 ou 30 ou 100 anos, ou quando começou a Revolução Industrial, no final do século XVIII, na Inglaterra, em que realmente a tecnologia era algo muito especializado, precisava muito estudo, muita capacidade, muito investimento. A tecnologia hoje se tornou disponível, publicamente disponível, uma série de tecnologias abertas, licenças abertas. Então, a tecnologia deixou de ser um impedimento. Então, a Amazônia 4.0 é uma demonstração de que você pode trazer uma industrialização para dentro da Amazônia, que você pode capacitar comunidades amazônicas, que você pode capacitar pessoas que vivem em cidades amazônicas de todos os tamanhos para gerar bioindústrias na própria Amazônia. E não só a Amazônia como produtora de produtos primários. Por exemplo, o açaí já gera mais de US$ 1 bilhão na economia da Amazônia, beneficia mais de 300 mil pessoas que eram classe E passaram a ser classe D e algumas até chegar à classe média C, mas ainda assim não é um modelo que permite um país de classe média. País de classe média, país industrializado. A Amazônia 4.0 é uma tentativa de mostrar que o grande potencial da Amazônia, em vez de retirar 1 hectare de floresta e substituir por gramínea ou por soja, é manter a floresta e explorar cientificamente o potencial da biodiversidade. Nós temos hoje o conhecimento já científico do uso de mais de 1.000 espécies. E só algumas têm um valor econômico, como o açaí, a castanha, o cacau, dezenas, US$ 1 bilhão e algumas centenas de milhões de dólares. Mas esse potencial, o potencial para o futuro, com a ciência e tecnologia, descobrindo o uso dessas espécies, é gigantesco. E o maior potencial não é nem a transformação material. Hoje, no século XXI, o potencial da biologia, de você ter o conhecimento biológico, de você ter o conhecimento do genoma das espécies, o conhecimento como as espécies interagem, como que elas resolveram vários problemas que podem depois ser aproveitados para resolver problemas humanos. Esse é o grande potencial econômico. É o lugar que tem a maior biodiversidade. Uma árvore na Amazônia tem mais de 350 espécies de formigas vivendo numa árvore. É mais do que todas as formigas que existem na Escandinávia. Então, quer dizer, esse o Amazônia 4.0, é tentar mostrar na prática que o grande potencial econômico da Amazônia é a sua biodiversidade e não retirar a floresta. E número 2, mostrar que a bioindústria tem que ser na Amazônia. Não é só produtora de produtos primários e exportação. Nós temos inclusão social, tem que ser através da bioindustrialização na própria Amazônia, inclusive em nível de comunidades. Legal. O Cássio Pereira me mandou aqui 2 perguntas, o Cássio lá do IPAM, né? E as são preocupações importantes para a gente, porque eu estava lendo uma matéria sobre a árvore sangue do dragão, que gerou um remédio nos Estados Unidos, que foi amplamente usado para tratamento de AIDS e também para quimioterapia, né? Ele tem um composto crofelemer, né? E, enfim, foi para uma indústria farmacêutica e tudo mais. Como é que a gente consegue assegurar que esse conhecimento, que vai virar uma indústria, que vai virar uma tecnologia, beneficie? Porque é aquela coisa, né? Mas é o que a gente comunga essa ideia de que a Amazônia tem que ser primeiro para quem vive na Amazônia,
e principalmente para quem vive dentro da floresta, que é quem vai cuidar da floresta, né? Então, como é que a gente vai conseguir fazer esse repartição, em repartir as riquezas geradas de uma industrialização dos ativos da floresta? Como é que você vê isso? Isso é uma questão muito importante. Felizmente, nós temos, inclusive, essa excelente notícia que a Câmara dos Deputados aprovou a participação do Brasil no Protocolo de Nagoya ontem. Então, essa é uma excelente notícia, porque o Brasil foi um dos países que liderou muitas discussões da Convenção da Diversidade Biológica, Convenção da ONU. O Protocolo de Nagoya foi muito liderado pelo Brasil. Ele foi proposto em 2011 e depois demorou muito para o Brasil criar a Lei da Biodiversidade, 2015, 2016. Isso nós já temos um marco legal. E agora o Brasil entrou no Protocolo de Nagoya. Isso significa que qualquer país, qualquer setor industrial que queira usar o conhecimento da biodiversidade brasileira terá que se submeter ao regime do Protocolo de Nagoya e da Lei da Biodiversidade brasileira. Portanto, há sim o potencial de repartição de benefícios. Acesso à biodiversidade com repartição de benefícios. Se aquele conhecimento vem de uma comunidade indígena, a repartição de benefícios vai diretamente para a comunidade indígena. Se for um conhecimento um pouco mais genérico, aquilo vai para um fundo que o governo federal criou em Brasília, e esse fundo teria que voltar também, uma grande parte desse fundo, o benefício das populações dos povos da floresta, da Amazônia e de qualquer lugar de onde venha esse conhecimento da biodiversidade brasileira. Então, nós temos um marco legal. Há países que não assinaram o protocolo de Nagoya e nem entraram na Convenção da Biodiversidade, os Estados Unidos é um deles, mas isso, o que tem acontecido internacionalmente é quando uma companhia americana recentemente tenta usar um conhecimento desses, surge uma série de processos na justiça e isso tem barrado, inclusive reação da própria população americana. A própria população, jovens americanos, não apoiam mais o roubo, né, a biopirataria. Então, eu acho que isso é um movimento mundial que está crescendo. Então, nós temos um marco legal. O Amazônia 4.0 ele vai além. O que nós estamos desenvolvendo? Nós criamos um conceito chamado Laboratórios Criativos da Amazônia, que são laboratórios que vão para o campo para capacitar as populações em cadeias produtivas da floresta, né? Por exemplo, nós estamos construindo um agora para a cadeia cupuaçu e cacau, para gerar uma série de produtos como cupulate, o chocolate do cupuaçu, chocolate das espécies de cacau existentes, centenas de variedades de cacau da Amazônia. E estamos desenvolvendo um laboratório desse para capacitação na cadeia da castanha do Brasil, outro para óleos finos, óleos gourmet. Vamos começar a desenvolver um para o açaí e já desenvolvemos o desenho, por enquanto está no desenho, esperamos conseguir recursos para construir um de tecnologia biológica muito avançada, que é fazer o genoma de espécies. Qual é a ideia? A ideia é você levar um laboratório desses para comunidades e as comunidades, elas vão fazer o genoma, elas vão mapear todos os recursos genéticos de espécies que elas desejarem e elas vão registrar esse genoma num registro desse chamado blockchain. É um registro confiável, impossível de, pelo menos até o momento, impossível de hackear, de fraudar. E aí, essas comunidades vão ter autoridade para elas mesmas negociar o valor econômico do acesso a esse conhecimento biológico, o genoma, os vários partes do DNA, todo conhecimento importantíssimo. Então, por que eu digo isso? Porque quando a gente pensa em fármacos avançados, como esses que você se referiu, esse é um assunto que não é simples, não dá para uma pequena companhia, pequena, numa comunidade amazônica, desenvolver todo um cabedal para poder pegar um fármaco, fazer todo o teste. Um fármaco para entrar na medicina farmacológica, normalmente dura 10 anos, pelos riscos. Você tem que demonstrar, tem várias fases de teste. Sim.
depois você faz teste com alguns animais, depois você faz em humanos. Então, assim, média 10 anos. E um custo para desenvolver um fármaco novo é na faixa, normalmente, de bilhões de dólares. Então, fármaco tem toda uma história por causa da questão de proteger a saúde humana. Você não pode jogar qualquer coisa e falar que é um fármaco. Então, mas o conhecimento, muitas empresas moderníssimas farmacêuticas, elas têm interesse em ter o conhecimento sobre o genoma das espécies. Então, as comunidades vão deter esse conhecimento, vão ter a propriedade intelectual e vão poder, obviamente, negociar. Então, esse é mais para essa linha de fármacos. Mas tem muitos outros usos de conhecimento sobre a biodiversidade. Então, na própria Amazônia, pode-se desenvolver uma série de outras indústrias, bioindústrias, como nós chamamos, inclusive biológicas, não talvez essa de alto nível de fármacos, que é bem mais complexo, mas muitas outras de fitoterápicos, de nutracêutica, de alimentos, de bebidas, de óleos industriais. Então, quer dizer, tem um potencial gigantesco. Aí sim, essas bioindústrias, elas podem ser desenvolvidas na Amazônia, e essa seria, naturalmente, vamos dizer assim, um potencial natural da Amazônia. Na década de 60, no final da década de 60, o governo militar cria a Zona Industrial de Manaus. Ali foi uma coisa trazida de fora. Você traz tecnologias de fora para fazer eletrônicos, motocicletas e tal. E, de fato, infelizmente, a Zona Franca de Manaus ela não é competitiva com os centros tecnológicos do mundo, com China, Coreia do Sul, Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, etc., a Escandinávia toda. Quer dizer, infelizmente, a Zona Franca ela existe muito dependendo dos subsídios, né, que são colocados lá, que mantém 80 mil empregos industriais. A cidade de Manaus depende, obviamente, da Zona Franca. Mas eu digo, o grande potencial industrial da Amazônia não é eletrônicos e motocicletas. O grande potencial é nós desenvolvermos a ciência e a tecnologia do aproveitamento da biodiversidade de forma descentralizada, mas também nas cidades amazônicas. Podem ser centros importantes. Atualmente, há uma discussão importante ocorrendo em Manaus, que é exatamente criar a Zona Franca Verde, que é exatamente a bioeconomia, uma nova bioeconomia, nós chamamos bioeconomia de floresta em pé, com industrialização. Então, essa discussão começa a ganhar peso, ainda ela não atingiu uma dimensão de implementação de grande escala, mas ela começa a ganhar peso na discussão dessa nova bioeconomia de floresta em pé. Nossa, notícias maravilhosas e muito auspicioso todo. Eu ia te fazer uma pergunta. O estudo, né, o estudo científico da Amazônia, enfim, mesmo dentro das universidades amazônicas, eu acho que vai ser fundamental para esse processo, imagino. Agora, a gente vê que, por exemplo, só a Universidade de São Paulo, a USP, tem mais doutores do que todas as universidades da Amazônia, né? Você vai, muitas vezes eu fui para a Amazônia, tem muita gente legal, mas às vezes é até mais gente de fora do que brasileiros querendo estudar a Amazônia, né? Isso é um desafio para o Brasil também, mas eu queria, na verdade, te ouvir qual é a importância dessas instituições acadêmicas e também vai que alguém aí está nos ouvindo, vai querer se animar para ir estudar na Amazônia e estudar a Amazônia. Olha, em 2008, a Academia Brasileira de Ciências produziu um estudo que chamava Revolução Científica e Tecnológica para a Amazônia. Isso me inspirou muito aí para criar o projeto Amazônia 4.0. Eu fui um dos participantes. E aí ficou óbvio que a Amazônia tinha 2% dos doutores do Brasil, com 10,5% da população, do PIB. Então, tinha um desequilíbrio enorme, né? Enorme. Para vencer esses desequilíbrios, é importante que o Estado ele coloque um subsídio para vencer esses desequilíbrios. O desequilíbrio não tem solução espontânea. Então, quando a gente pensa, por exemplo, quando as duas Alemanhas se reunificaram, a Alemanha Ocidental tinha um potencial científico, tecnológico gigantesco, a Alemanha Oriental muito menos.
A reunificação fez a Alemanha Ocidental jogar um monte de recursos, dezenas e dezenas e dezenas de bilhões, equivalentes a bilhões de euros hoje, eram marcos naquela época, e eles transferiram um monte de cientistas top da Alemanha Ocidental, e hoje os dois lados, vamos dizer, estão quase no equilíbrio. Sim. Os Estados Unidos, na década de 30, 40, 50, ele criou inúmeros laboratórios avançadíssimos, públicos, federais, nos lugares mais desertos, lugares mais pobres dos Estados Unidos. Então, quer dizer, nós temos que enxergar a Amazônia dessa maneira. Nós temos que realmente investir muito. Esse documento da Academia Brasileira de Ciências pedia para se criar programas especiais, programas de facilitar doutores migrarem para a Amazônia, institutos, investir em institutos avançados. Eu mesmo escrevi um artigo em 2008 que chamava Vamos construir um ITA para a Amazônia, um Instituto Tecnológico da Amazônia, para fazer para a Amazônia o que o ITA, eu moro em São José dos Campos, estudei no ITA, fez para a indústria aeronáutica. Nós só temos uma super competitiva indústria aeronáutica porque construímos uma base de formação de engenheiros, de doutores de altíssimo nível. Vamos construir um ITA para a Amazônia. Então, nós precisamos fazer esse investimento. Isso é fundamental. Nós temos que cobrir esse atraso que nós temos. E nos últimos anos, o investimento em ciência e tecnologia no Brasil despencou. Assim, quando a gente pega os cortes orçamentários, foram gigantescos, muito mais altos até do que a diminuição de arrecadação que a recessão trouxe à economia brasileira. Então, isso mostra um pouco de uma falta de visão, né? Em vez de nós investirmos, por que nós não seguimos o modelo Coreia do Sul? Em 2008, 2009, com a recessão global, a Coreia do Sul aumentou os investimentos numa trajetória verde de sustentabilidade, até para se preparar para recessões futuras. Hoje, a Coreia do Sul está sofrendo até menos com a Covid do que sofreria se não tivesse investido em inovação. Então, eu acho que nós estamos atrasados, nós temos que ter essa visão de inovação, nós temos que cobrir esse atraso histórico de investir em ciência e tecnologia na Amazônia. Esse é, lógico, um investimento público, um investimento em institutos de ciência e tecnologia, na Embrapa, no INPA, nas universidades federais, nas universidades estaduais, mas um outro desafio até maior é porque bioindustrialização é um esforço muito maior do setor privado. Não é uma solução só que vem do setor público, dos institutos públicos. Sim. Quem desenvolve inovação, quem desenvolve produtos que atingem os mercados mundialmente falando, é o setor privado. O setor privado precisa investir muito mais em pesquisa aplicada, que nós chamamos de pesquisa e desenvolvimento, laboratórios de pesquisa e desenvolvimento. No setor privado brasileiro, com raríssimas exceções, e as exceções são fenomenais, os centros da Petrobras, os laboratórios da Embraer, então, estão poucos, mas investe muito pouco. Prefere comprar tecnologias prontas. Para a Amazônia não existem tecnologias prontas. Não então, tem isso. Exatamente. E vocês, eu vi no projeto, tem escolas de negócios. Vocês já estão desenvolvendo o projeto, vamos dizer, na terra, assim, pé no chão, já com algum lugar? Talvez até pessoas que estão nos ouvindo que também queiram participar disso. Como é que isso está? Como é que as pessoas podem participar ou estar junto desse movimento? Já existe uma atuação assim em território? Nós estamos muito próximos de começar uma atuação em território. Como eu mencionei, nós desenvolvemos esse conceito dos laboratórios, chamados laboratórios criativos da Amazônia, para cadeias de valor. Estamos construindo o primeiro deles, cadeia de cupuaçu, cacau, e já temos o plano do primeiro exercício de capacitação. Acontecerá, esperamos, no primeiro semestre do ano que vem, ainda dependendo um pouco de quanto tempo levará para sairmos da crise da pandemia. Primeiro semestre do ano que vem, planejamos a primeira comunidade que queremos levar a esse laboratório e capacitá-los é a Associação de Mulheres Produtoras de Cupuaçu de Belterra. Belterra é uma cidade ao sul de Santarém, na beira do Tapajós, e tem essa belíssima associação, é uma cooperativa de mulheres que produzem cupuaçu, extraído da floresta, de sistemas agroflorestais. Então, esse é o primeiro, já estamos em contato e vamos levar o primeiro exercício lá. Queremos também levar para uma comunidade de produtores, uma comunidade quilombola, produtora
produtora de cacau, ao sul de Belém, e uma comunidade ao norte de Belém, ribeirinha do Rio Acari. Essas são 3, mas também temos várias outras comunidades. Tem uma reserva extrativista ali no Tapajós, Arapiauns Tapajós, é a maior reserva Lindo. Do Brasil, e tem 22 mil pessoas, mais de 100 grupos ali, 11 grupos indígenas. Então, a ideia também é levar esse exercício com os laboratórios para lá, em parceria com o projeto Saúde e Alegria, ali de Santarém. Então, nós temos já vários planos e já começamos a construção desse primeiro laboratório. Então, queremos, no primeiro semestre do ano que vem, levá-lo para o campo. O outro componente do nosso projeto é a Escola de Negócios Sustentáveis para a Floresta. Nós temos até um nome, mantivemos um nome em inglês, a Rainforest Business School. E essa é uma iniciativa do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas. Então, nós já temos planejado, se não fosse a Covid, os primeiros cursos teriam começado já nesse primeiro semestre de 2020. Nós adiamos um pouco, talvez para o primeiro semestre de 2021. Então, a ideia é ter um curso de capacitação universitária que vai ser tanto presencial lá na Universidade do Estado do Amazonas, mas principalmente online. E com a crise do Covid, nós estamos ficando muito hábeis em ensino online, em tudo online. Sim. Então, o curso, a Universidade do Estado do Amazonas tem 11 campos em cidades amazônicas, e a ideia é fazer um curso de MBA, como se fala, é um curso de pós-graduação de 1 ano, em que esse curso ele vai ter todas as disciplinas e a pedagogia para capacitar jovens para começar negócios sustentáveis na Amazônia, negócios de floresta em pé, é a base de capacitação para essa bioeconomia de floresta em pé. Então, isso já está razoavelmente avançado, colaboração de muitos docentes da Universidade de São Paulo, da Universidade do Estado do Amazonas. Então, nós estamos já desenvolvendo a plataforma online, esperamos no início do ano que vem já ter as primeiras disciplinas e começar a oferecer esse curso. E a ligação do curso com os laboratórios criativos é que os alunos que estiverem fazendo esse curso, eles podem se matricular e ir na capacitação do laboratório, que são cursos de 6 semanas, então eles vão aprender profundamente uma cadeia produtiva, cupuaçu, cacau, castanha, açaí, ou esse de alta tecnologia de genômica. Então, o laboratório criativo está lá para capacitar as comunidades, mas também irá capacitar os alunos. Então, o Amazônia 4.0 são esses 2 componentes, a capacitação pela Escola de Negócios de Floresta Sustentável, junto com esses laboratórios que vão a campo e também em campus universitários. No segundo semestre de 2021, nós já estamos planejando um exercício de capacitação lá em Manaus, no campus da Universidade do Estado do Amazonas. Incrível. Muita gente aqui de Belterra, Tapajós, Arapiuns, Santarém, Alter do Chão, escrevendo aqui. O pesquisador Paulo Barreto também mandou uma pergunta sobre, você mencionou rapidamente, mas participação de empresas nesse projeto. Tem já empresas participando, né? Ou eles também serão importantes nesse processo? Ou é participação privada nesse? Sem dúvida. O que nós temos que fazer, e esse, logicamente, é um grande desafio, e a parceria da instituição onde trabalha o Paulo Barreto é muito importante, que nosso projeto está ancorado, o Amazônia 4.0, na Amazônia, está ancorado na ONG, super importante, a ONG Amazon, onde o Paulo Barreto trabalha. Também nós temos parceria com o Centro de Empreendedorismo da Amazônia, de Belém, dirigido pelo pesquisador Beto Veríssimo, também do Amazon. Nós temos parceria com o projeto Saúde e Alegria, de Alter do Chão, ali em Santarém. Nós temos parceria com uma ONG chamada Conexus, que procura realmente trazer um mundo empresarial para apoiar esse tipo de projeto. Temos parceria com a Embrapa Amazônia Oriental, com a Universidade Federal do Pará, com o INPA de Manaus. Então, nós estamos construindo uma rede. E começamos a ter parceria com instituições que têm experiência em criar esse chamado ecossistema de inovação. É como você atrai empresas, né? Uma parceria que nós temos é com a Fundação CERT, de Santa Catarina,
responsável pela criação desse grande parque tecnológico, esse grande centro de inovação lá de Florianópolis, com uma instituição desse tipo, que chama Biotech, lá de Belém, que também busca atrair interesse empresarial. Então, de fato, esse é um grande desafio, que é, quando nós formos com esses laboratórios fazer a capacitação nas comunidades, nós temos que trazer futuros empreendedores, nós temos que atrair fundos de investimento que apoiem a criação de empresas. Sim. Então, essa é a ideia. Essa parceria com o Centro de Empreendedorismo, com o Amazon, com essa ONG Conexus, com a Fundação CERT de Santa Catarina, é exatamente o que nós estamos construindo. Quando nós fomos, por exemplo, para esse exercício, primeiro exercício de capacitação em Belterra, com a Amabela, Associação Amabela, das Mulheres Produtoras de Iguaçu, a ideia é trazer todos esses outros atores, trazerem fundos chamados fundos de investimento de impacto. São fundos que não investem em coisas que geram mudança climática ou coisas que atrapalham a biodiversidade. Eles são fundos que investem em coisas que na direção da sustentabilidade. Eles investem em criação de empresas jovens, as chamadas startups. Então, a ideia é, a partir do momento que nós formos para campo, que não é só o laboratório de capacitação, nós temos que trazer esse ecossistema de inovação. E no momento, e já há mais de um ano, nós estamos estabelecendo e buscando fazer todas essas parcerias e elas estão indo muito, muito bem na direção certa. E é lógico que é um desafio, porque não há ainda essas bioindústrias, biofábricas em comunidades na Amazônia. Mas é esse que é o desafio que é importante vencer. Com as tecnologias modernas da quarta revolução industrial, que eu já falei, essa junção de biotecnologia, digitais e ciência dos materiais, o desafio é esse, é mostrar que é possível levar essas tecnologias e que é possível, sim, você ter empresas modernas produzindo produtos de alto valor agregado na Amazônia, e não necessariamente só em grandes cidades. Você pode ter isso disseminado. É isso que está acontecendo no mundo. Isso não é nenhuma invenção. Você vê o modelo de indústria do século XXI, você vê os países europeus, até na China, todo mundo está disseminando. As indústrias são em todo lugar hoje. Então, é esse um pouco o modelo, o desafio de trazer para a Amazônia. Olha, eu fico muito feliz de ouvir, até porque eu sou conselheiro do Centro de Empreendedorismo da Amazônia. Beto Veríssimo está aqui comentando, o Rafael Medeiros também está aí. A gente vai fazer uma live sobre o centro também, vamos destrinchar um pouquinho mais. Eu participei de alguns encontros e tem jovens muito talentosos, muito inteligentes, com um espírito maravilhoso. Você faz parte, agora assim, abrindo para uma visão um pouco mais ampla da realidade amazônica, você faz parte, eu não sei se é pessoa física ou pessoa jurídica, mas enfim, da Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura. Como é que você vê essa quebra de paradigma aí entre produção, preservação, os números, né? Soja vale mais do que a floresta ou vale menos? Como é que você vê essa disputa entre o agro, a pecuária e a floresta nesse momento que a gente precisa parar o desmatamento, precisa trazer valor e qualidade de vida para quem vive na floresta, ao mesmo tempo tem essa imensidão de pastos pouco produtivos e uma agricultura muito voraz, né? Que se na Amazônia, não sei o quanto desmata, mas no Cerrado está avançando muito sobre o Cerrado, a questão do desmatamento lá. Então, como é que você está vendo uma macrovisão agora sobre a realidade amazônica, Carlos? Os dados do IBGE, da pesquisa de agricultura de 2017, eles já não deixam nenhuma dúvida de que os sistemas agroflorestais e até mesmo o extrativismo de produtos como açaí, castanha e cacau é muito mais rentável do que soja e é muito, 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 muito mais rentável que pecuária, que é muito baixa a produtividade da pecuária na Amazônia. A Amazônia é aquela história. Por que a gramínea não tomou conta da Amazônia? É porque ali chove tanto que o bioma
de equilíbrio com esse tipo de chuva e de clima e de temperatura é a floresta. A floresta protege o solo. O solo da Amazônia não é fértil. Então, é a solução da evolução biológica de dezenas de milhões de anos é a floresta. E aí, por uma série de características, eu não tenho muito tempo aqui para lhes explicar, é o lugar da máxima biodiversidade do planeta. Então, quer dizer, o que nós temos que olhar é esse potencial econômico. A coalizão Clima, Floresta e Agricultura, ela ainda é muito fechada para essa visão. Ela está dentro da... Eu sou um membro, tem poucos membros acadêmicos na coalizão, eu aceitei o convite porque eu acho importante trazer um pouco a ciência para dentro das discussões da coalizão, mas ela é ainda uma coalizão que ela é muito representada pelo agronegócio industrial. Inicialmente, ela era todo o agronegócio, inclusive o agronegócio muito conservador, mas esse ano 2020, muitos do agronegócio mais conservador deixaram a coalizão. Então, hoje a coalizão é mais o agronegócio mais industrializado, muitos dos setores modernos do agronegócio estão dentro da coalizão e também, logicamente, a coalizão tem a representação de inúmeras entidades ambientalistas, né? Organizações ambientalistas. E é sempre um debate muito acalorado dentro da coalizão. E até é interessante que essa live com você está acontecendo hoje, porque eu estou há 2 anos e meio dentro da coalizão e a postura da coalizão mudou muito na última semana. Por quê? Porque o grupo de financiadores, o grupo de investimento, 4 trilhões, fez aquele anúncio que saiu recentemente. Até os chineses, né? Até os chineses se manifestaram então, também. Né? A coalizão, esses grupos do agronegócio da coalizão, eles estão prestando atenção agora que não adianta, a imagem do Brasil atrapalha demais os negócios desse setor e começaram a se manifestar, alguns dias atrás, a carta de mais de 60 organizações industriais e agronegócio também, petróleo, etc., um compromisso com sustentabilidade. Então, isso é uma coisa muito nova e é muito positiva. É muito positiva. Agora, a coalizão, ela ainda representa um modelo de monocultura industrializada. Essas ideias de aproveitamento máximo da biodiversidade do país com a maior biodiversidade do mundo, elas ainda não penetraram na coalizão. Ela é chamada coalizão Clima, Floresta, mas aí o floresta da coalizão não é floresta, é silvicultura. E agricultura. Então, ela representa um enorme 20 e poucos % do PIB brasileiro, vamos dizer assim, o setor econômico. Então, é lógico que muitos de nós na coalizão gostaríamos muito que ela criasse mais um coalizão floresta, clima, floresta, agricultura e biodiversidade, né? Eu acho que... E é bom se um dia setores econômicos abrirem a cabeça para esse potencial, né? Eles ainda são muito fechados para esse potencial. Porque eles, no modelo deles, você tira toda a floresta, bota um monte de trator, põe 10 quilômetros quadrados de soja. É só uma visão assim, porque tem mercado do grão, né? O grão da soja alimenta porcos e aves e gado, né? É ração animal, grande parte da exportação da nossa soja. A carne também tem mercado mundial de carne, com o aumento da afluência da classe média crescendo no mundo, as pessoas querem comer mais carne. Para o aquecimento global, isso é uma péssima ideia, mas isso está acontecendo, o aumento. Mas o fato concreto é, e isso a gente está vendo em todas as declarações do agronegócio mais moderno, mundialmente falando, e agora começa pela primeira vez nas últimas semanas no Brasil, é o óbvio. A área total de agricultura na América do Norte está diminuindo. A área total de agricultura da Europa está diminuindo há muitas décadas. A área de agricultura do Japão, da China, está diminuindo. Só nos trópicos há expansão. E todos esses locais aumentam a produção, aumentam muito a produção. Não é só diminuir a área e comprar do Brasil. Não, eles diminuem a área e aumentam muito. Então, quer dizer, o segredo da agricultura do século XXI, da segurança alimentar,
É produção, é produtividade. É agricultura que se chama periurbana, muito mais relacionada de atender os centros urbanos, e verticalizada. Não tem jeito de ter volta. Se o agronegócio brasileiro não for nessa direção, nós vamos perder competição em 10, 20 anos, nós vamos desaparecer. E se as mudanças climáticas, nós não controlarmos as mudanças climáticas, quase todo o Brasil perde a produtividade. O Cerrado não vai ser uma área de grande produção agrícola se nós não controlarmos, não tivermos sucesso no Acordo de Paris. Só o sul do Brasil que vai restar um pouco de área de produtividade agrícola. Então, o agronegócio brasileiro ele tem que começar a enxergar a agricultura do século XXI. Alguns já estão enxergando. Então, a agricultura do século XXI é superprodutiva, é verticalizada, é periurbana. Então, se nós formos nessa direção, aí vai sobrar uma imensa área. Nós temos 2,6, 2,7 milhões de quilômetros quadrados em áreas de pastagem e agricultura e silvicultura. Então, nós vamos liberar uma imensa área que nós podemos restaurar os ecossistemas, a floresta amazônica, diminuindo o risco da savanização, a Mata Atlântica, o Cerrado, e com isso... Esses 2 milhões, você falou, é Brasil inteiro, né? Brasil inteiro. Exatamente, 2,6, 2,7 milhões de quilômetros quadrados, Brasil inteiro. E se nós chegarmos nesse ponto e liberarmos, praticarmos uma agricultura do século XXI aqui, nós podemos liberar uma área imensa e seremos um dos países mais importantes em retirar gás carbônico da atmosfera, restaurando floresta. Quando a gente cresce uma floresta, por exemplo, floresta amazônica, 1 hectare de floresta amazônica retira entre 12, 15, 16 toneladas de gás carbônico da atmosfera. Gás carbônico, o gás mais importante aí do aquecimento global, nós retiramos. Então, uma grande solução natural para atingir o Acordo de Paris é também restauração florestal. Se nós mudarmos para uma agricultura do século XXI, em escala nacional, não estou falando dos pequenos e bons exemplos que já existem, mas são ainda em muito pequena escala. Se toda a agricultura do Brasil for para a agricultura do século XXI, adotar a agricultura do século XXI, nós, agricultura eficiente, com muito menos área, nós vamos ser um dos países do mundo com maior potencial desse serviço ecossistêmico, que é fundamental para atingir o Acordo de Paris, que é restaurar. Nós podemos restaurar 500 mil até 1 milhão de quilômetros quadrados. E esse é um caminho que o Brasil tem que perseguir. É muito bom te ouvir, eu concordo totalmente. Agora, tenho a sensação de que se esse agro não tomar o desmatamento zero como uma diretriz clara, a gente pode também abrir espaços para novos desmatamentos. Porque se a gente concentrar, for mais rentável, o negócio for melhor, vai se querer abrir novas áreas, né? Então, tem um compromisso que eu acho que tem que ser assumido publicamente, enfim, globalmente, que me parece que ainda há um certo... Não sei se é um receio ou se é um pouco uma timidez aí de se colocar nesse lugar. Até a live da semana que vem vai ser com o Lohan Micol, não sei se você conhece ele, que era lá do ICV, que trabalha em Alta Floresta, que ele vai falar, já digo para todo mundo, quem quiser assistir, sobre pecuária sustentável, se é que ela existe. Eu até fiz essa pergunta para ela, vem cá, para ele, tem pecuária sustentável? Bom, mas são muitos desafios e é interessante que ele é um pesquisador que trabalhava numa ONG em Alta Floresta e que agora resolveu cair, botar a mão na massa e trabalhar em prol do reflorestamento, enfim, e da intensificação da pecuária. Totalmente possível, né? Esses sistemas que a Embrapa desenvolveu já há décadas, sistemas integrados floresta, lavoura, pecuária, eles são sustentáveis, eles são rentáveis, eles são muito mais lucrativos, eles usam uma área muito menor. Então, quer dizer, é muito mais, mas não mais do que 7%, como eu mencionei antes, das áreas. Então, uma coisa é o que a ciência e tecnologia já demonstra. A Embrapa fez estudos em 2014 e 2015 mostrando que nós podíamos aumentar em 35% a produção da pecuária brasileira, reduzindo em 25% a área de pastagem, sem grande investimento. Então, tem muito mais que nós temos que realmente usar marco legal, nós temos que ser rigorosos em cumprir a fiscalização. O MAP Biomas mostrou
que quase todos os desmatamentos são ilegais, mesmo em propriedades privadas, fora a grilagem de terra, que acontece muito na Amazônia, mas mesmo no Cerrado, na Mata Atlântica, no Pampa, a grande maioria dos desmatamentos são ilegais, então há que haver uma mudança cultural. Quer dizer, é por isso que eu sempre bato muito nessa tecla, Brasil, vamos praticar a agricultura do século XXI. De novo, a área agrícola na América do Norte, na Europa, no Japão, na China, diminui, a produção aumenta. Vamos entrar, porque se nós não entrarmos nessa trajetória, como a gente está vendo agora com esses fundos de investimentos e até o consumidor chinês não quer mais estar associado com o desmatamento da Amazônia. Então, se nós não seguirmos essa trajetória, e o que aconteceu essa semana é um alerta enorme, se nós não abrirmos o olho, em 10, 20 anos, nós não seremos competitivos. Essa ideia de que sempre, por causa da segurança alimentar, vai ter alguém querendo comprar os produtos brasileiros é uma ideia falsa, porque a agricultura se tornando muito produtiva em outros países, ela vai derrubar essa agricultura não sustentável do Brasil. Então, nós temos que ir nessa trajetória e, sim, claro, sempre ainda vai haver demanda de proteína animal e aí, sim, pode-se sempre desenvolver essa pecuária sustentável, sistemas integrados, lavoura, pecuária, floresta, que são super produtivos e lucrativos. E de novo, mas não esquecendo, né, os produtos da biodiversidade brasileira, eles são uma fração desprezível na economia brasileira. Então, nós temos que inverter essa equação. Vamos ser o país que mais vai produzir diversidade de produtos de biodiversidade. Nós podemos ser o que nós chamamos a primeira grande potência ambiental da biodiversidade, em que a biodiversidade se torne um enorme fator econômico. Isso tem que ser uma vontade do povo brasileiro. Bom, depender de mim, eu estou nesse time, estou indo lá para a tua escola. Aliás, muita gente aqui está pedindo, falando, olha, deixa o nome em português, não deixa o nome em inglês. Então, aqui meio com o pessoal pedindo muito para você manter o nome em português, não americanizar o Business School, tá? Ok. Vou levar isso em consideração, sim. Vou discutir com a coordenadora desse programa, que é a professora Marita Koch-Weser, que hoje mora em Berlim, e vamos ver, vamos talvez criar os dois nomes, porque ela queria um nome que fosse assim um nome de impacto global para atrair alunos de todo o mundo, de todos os lugares tropicais, mas vou falar para ela que há uma demanda para um nome ser brasileiro também. Olha, estamos chegando aqui nos minutos finais. Eu queria agradecer você e agradecer a todo mundo, muita gente legal que está aqui dentro. Fala. Eu quero dar oi. Oi! Seu Rock, meu filho. Está terminando. Então, agradecer a todos vocês que estiveram juntos. Eu também quero mostrar uma coisa. Não, deixa eu falar aqui, cara. Agradecer a todos que estiveram aí com a gente. E, Carlos, queria te passar aí as palavras e considerações finais, tá? Eu que agradeço. Em primeiro lugar, deixo parabenizá-lo pelo seu belíssimo trabalho que você tem feito como um cineasta que defende aí um mundo sustentável, um mundo justo, respeitando os direitos humanos. Eu admiro demais o seu trabalho. Obrigado. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Eu acho que foi uma conversa muito franca e é importante realmente nós brasileiros termos um pouco de um orgulho, né? Todas as pesquisas de opinião mostram que 90% dos brasileiros, a pesquisa do Ibope de agosto do ano passado, 96% dos brasileiros são contra o desmatamento da Amazônia. Isso é há 25 anos, não é uma pesquisa de ontem. Sim. Então, nós temos realmente que também nos tornarmos um país mais democrático. Nós temos que também exercer a democracia, nós temos que eleger pessoas para nos representar no Congresso, na Câmara de Vereadores, no Executivo, que representem essa vontade popular. Então, eu acho que nós precisamos ficar muito atentos também para exercer a democracia. Nós temos que eleger muito mais mulheres, o Brasil tem pouquíssimas mulheres no mundo político. Negros, várias minorias, todas as minorias, indígenas, negros. No caso aí dos negros, até maioria, né? A maioria da população. Pardos e negros são maioria no Brasil. Isso. Então, nós temos realmente que transformar a democracia do Brasil e elegendo pessoas
que de fato representem. E nessa questão amazônica, 95% das pessoas são contra o desmatamento da Amazônia. Então é até uma surpresa você uma unanimidade. Não existe praticamente nenhum outro assunto que tenha essa unanimidade. Sim. Mas, por outro lado, a gente vê constantemente políticas que incentivam o desmatamento.